Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal Momento com Deus. Adson Neves aqui. Aproveita para dar um joinha, para compartilhar com 1 milhão de pessoas. É brincadeira. Compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que vai gerar um resultado, tá? Pessoas que realmente precisam desse vídeo. Esse vídeo ele vai trazer para você aí algo bem interessante e eu acredito bastante em uma coisa. Isso eu vou falar para você por experiência própria, tá? Vai liberar para você um caminho extraordinário a partir do momento que você entender que você precisa fazer o que tem que ser feito a partir de agora. Eu quero falar um pouco com você sobre perdão. E o título dessa mensagem é Perdão que Liberta. Perdão que liberta. Mas, Adson, por que perdão que liberta? Você vai entender logo mais quando eu começar a falar um pouco sobre uma experiência que eu tive com meu pai. Mas primeiro eu quero trazer para você um pouco sobre aquela história de José, né? Uma história muito conhecida e tal, mas vocês percebem o quanto José ele foi forte e o quanto na verdade Deus fortaleceu José, o quanto de graça foi derramado na vida de José para que ele liberasse perdão. Imagine aí a dor de José sendo vendido pelos seus próprios irmãos, passou cada perrengue lá no Egito, passou tanta coisa, ele foi preso, foi humilhado, tudo por conta da inveja dos irmãos. Então, no final das contas, o que aconteceu? José perdoou. E segundo a Bíblia, José pediu para deixar ele a sós com seus irmãos, pediu que todos os servos se retirassem e chorou muito, muito alto, que chamou a atenção do faraó. O grito dele de libertação, ele se libertou de algo que estava dentro dele. Ele com certeza tinha muita raiva, tinha muitas dúvidas, uma série de coisas deve ter passado pela cabeça dele. E eu acredito bastante que você deve ter alguma situação que você está com dúvida, está com raiva, está com ódio e até dizendo assim, não vou perdoar, porque foi ele, foi ela que fez isso contra mim, então eu tenho que permanecer aqui, não vou pedir perdão não, né? Você é durona, mas é isso que vai gerar transformação para você? Não vai. Você vai ficar esperando. Muitas vezes, essas pessoas que você não perdoa, que você não foi lá para conversar, essas pessoas nem sabem que você está preso a ela. Essas pessoas nem sabem que você tem algo mal resolvido com ela. Então, vale a pena você liberar essa pessoa. Tá? Pratique o perdão. E você vai ver o quanto isso é valioso em nossas vidas. Para você amar, você precisa perdoar. Não existe amor sem perdão, entende? Então, vou dar um exemplo aqui. Existem aquelas situações, principalmente no casamento, né? Onde tem ali uma discussão, uma briga, tal, mais acalorada, aquela coisa toda. Mas, se o casal permanecer ali sem o perdão, quanto tempo esse casamento vai durar? Me diga aí. O pai, o filho, a mãe e os filhos tá ali aquela coisa toda brigando para cá e para lá, mas vai ter um dia que vai ter um momento de pedir perdão, né? E geralmente essas coisas acontecem muito no final do ano, né? As pessoas ficam emotivas, aí começa a ligar um para o outro, aí pede perdão, aquela coisa toda. E aí, às vezes, o perdão é superficial, é temporário. Não, vou perdoar aqui só esse mês, aí no mês que vem eu volto a não perdoar, né? Eu volto com tudo aquilo que essa pessoa me gerou, e aí você passa o ano inteiro se alimentando de coisas antigas e você acaba perdendo coisas novas. Você acaba impedindo que coisas novas aconteçam. Aí, voltando lá para a história de José. José, ele, por mais que ele tivesse em seu coração mágoa, talvez até um certo ódio em relação aos seus irmãos, ele não travou a vida dele com Deus, né? Ele passou, claro, as crises, que é normal, nós somos seres humanos, somos falhos, e a gente não suporta só a bondade de Deus e a graça de Deus em nossas vidas para poder realmente aí prosseguir. Você percebe que foi uma permissão de Deus, né? Depois de tudo que aconteceu, aí veio o quê? O porquê. Por que Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo? Ele se tornou governador e ele alimentou muita gente, inclusive os seus irmãos que o venderam como escravo. Exatamente.
Diante disso, eu quero trazer para você um pouco dessa história em relação à minha vida com o meu pai. Há um tempo atrás eu não conseguia falar sobre esse assunto porque eu chorava, doía, era algo assim que eu não conseguia controlar. Tinha situações que eu chorava tanto. Sabe quando é que eu chorava tanto? Quando eu ouvia aquela música Pai, daquele cantor Fábio Júnior. Meu Deus do céu, quando eu via alguém tocando essa música, aí eu ficava triste, começava a chorar e começar a lembrar de muitas situações que eu passei. Mas por que eu quero trazer para você essa história? Inclusive, se você tem alguma situação mal resolvida com seu pai, mal resolvida com sua mãe, com sua esposa, seu marido, seu filho, enfim, com algum parente seu, com algum amigo, resolva. Pare de ficar adiando. Pare de ficar colocando no seu coração, abrigando no seu coração essa mágoa, esse rancor, esse ódio, essa palavra que talvez não foi dita ou a palavra que foi dita. Então, tome consciência de que isso está maltratando você, está tirando a sua paz, tirando os benefícios de Deus na sua vida. Entende? Então foi a partir desse momento que eu comecei a perceber. E eu lembro que eu convivi com meu pai até meus 14, 15 anos. Eu não lembro agora exatamente. Foi quando meus pais se separaram. Mas eu passei muita coisa. E eu não entendia o porquê eu passava por tanta coisa. Eu era muito maltratado, humilhado por meu pai. Desde quando eu me lembro, assim, sei lá, meus 5, 6 anos. São coisas que eu lembro, né? Fora as coisas que eu não lembro. Inclusive, depois que meu pai faleceu, eu conversei com minha mãe, chamei minha mãe para poder conversar, até porque eu precisava liberar meu pai. Eu precisava entender o porquê eu passava por tanta coisa. O perdão, ele é, eu costumo dizer que o perdão é libertador. O perdão, ele vai trazer para você algo chamado empatia. O perdão vai trazer para você algo que é muito valorizado, né, pelo nosso Deus, amor. Se não existe perdão, não existe amor. Faz sentido para você? Não existe. E eu lembro que houve uma situação, eu lembro que naquela época eu tinha, se não me engano, uns 9, 10 anos, um pouquinho mais, 11, onde eu trouxe o boletim da escola tal para casa e acabei, eu não lembro agora exatamente o que aconteceu, mas acabei mentindo para os meus pais. Se eu não me engano, eu disse que tinha passado de ano, mas não tinha passado de ano. E aí meu pai descobriu. Eu lembro que meu pai pegou uma colher, colocou no fogão para queimar minha língua, né? Meu pai já me bateu de cana, um cabo de vassoura, enfim, o que ele encontrava na frente dele, ele me batia. Eu tinha vergonha de ir para a escola às vezes, porque às vezes as pernas estavam todas lapiadas, tanto as pernas como os braços, às vezes as costas. Eram coisas assim que a gente não conseguia entender. E assim, você aprontou, aprontei muito, aprontei, fiz muita besteira na minha vida. Mas em algumas situações eu era espancado por conta de besteira, né? Porque às vezes eu passava na frente da televisão, ou porque às vezes eu comentava, ou então estava falando alguma coisa. Meu pai estava assistindo jornal, comentava alguma coisa, falava alguma coisa, estava brincando, fazendo alguma coisa, ele me dava um cascudo, entende? Então eu passei por essas questões. Não quero trazer aqui tantos detalhes, até porque assim, independente de tudo, eu quero manter aquilo que foi bom, né? E é exatamente isso que eu quero trazer para você. Aí voltando um pouco da história lá em relação à colher quente, quem foi a minha protetora foi minha mãe. Minha mãe tomou a frente, inclusive ela apanhou por isso, né? Mas a minha língua não foi queimada naquele dia, né? Graças a Deus, assim, não houve situações de queimar a língua, né? De queimar a mão, mas houve a intenção e não foi uma vez só, né? Então, trazendo essa história para você entender o porquê como é que eu posso falar isso? O porquê não seria autoridade para falar, mas seria o porquê eu posso falar sobre esse assunto, né? Talvez, né, porque eu tenha autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu passei por essa situação e eu consegui crescer com isso. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 14, 15 anos.
meu pai se casou novamente, minha mãe também teve outros relacionamentos. E eu lembro muito bem que as lembranças não eram boas, tanto que eu fiquei com minha mãe, meus 2 irmãos, eu sou o mais velho, ficaram com meu pai. Um tempo depois, meu pai retornou, acabou terminando o casamento, retornou para Salvador. Ele morava numa cidade próxima, chamada Dias d'Ávila. Retornou para Salvador e acabou retornando para minha mãe. Nesse período ele estava muito doente, muito doente. E eu lembro muito bem que quem cuidou de meu pai, claro que meus irmãos também cuidaram, mas eu estive mais perto dele. Na época eu era o único filho que tinha carro, então todas as vezes que ele tinha algum problema durante a madrugada, eu estava lá junto com ele, remédios, sempre estava junto com ele. E meu pai me dizia algumas coisas durante a minha adolescência, principalmente na época da adolescência, que me machucava muito, que eram palavras de maldição. Ele dizia assim: eu não espero nada de você. Você não vai passar dos 18 anos. Eu não acredito em você, sabe? Eu lembro que durante o período que ele morou, casou e morou em outra cidade, teve uma situação, meus irmãos começaram a voltar a morar com minha mãe, e eu estava morando com a minha avó. E meu pai passou um ano sem perguntar pelo menos como é que eu estava. Na época eu tinha uns 15, 16 anos. E aí aquilo me doía, me machucava, né? Porque independente de qualquer coisa, era meu pai, entende? Mas eu lembro o dia no qual o perdão realmente foi liberado. Se não me engano, eu tinha 21, 22 anos, 23 anos no máximo. Eu já tinha um filho chamado Aleph, meu filho Aleph, e meu pai já não estava mais com minha mãe, né? Ele já estava morando sozinho, passando muita dificuldade. Meu pai era um homem muito próspero financeiramente falando, mas ele passou muita coisa antes de partir. E eu lembro um dia que ele falou assim: eu queria conversar com você, eu queria que você passasse lá em casa para a gente conversar um pouco. Aí eu fui pensando que ele ia falar alguma coisa sobre a saúde dele e tal. E quando chegou lá, ele falou assim: primeiro, quero te pedir perdão por tudo que eu falei para você, por todas as palavras, por todas as questões que eu fiz que te machucaram. Foi falando. Naquele momento, né, eu comecei a chorar. E era como se estivesse estava arrancando mesmo ali dentro de mim as mágoas, né? Estava arrancando dentro de mim ali as coisas que eu guardei em meu coração. E ele falou bem assim para mim, algo que eu nunca vou esquecer: hoje você é um homem honrado, um trabalhador, um pai de família, e eu estou muito orgulhoso de ter você como meu filho. Foi exatamente isso que ele falou. E depois de falar essas coisas, ele me deu um abraço. Ele me deu um abraço, e aquele abraço foi um abraço de pai e filho, aonde eu senti o amor de meu pai. Meu pai era um homem, um machão, né, que questão de dizer eu te amo para um filho, né, isso aí não pode, isso aí não é permitido, né? Dar beijo, dar abraço, essas coisas, não. E esse abraço foi libertador. E aí ele agradeceu, ele disse para mim assim: eu nunca pensei que você iria me ajudar em algum momento da minha vida, por conta das questões que você passou. Mas aí eu trago para você uma situação na qual hoje eu me apego. Todas as vezes que eu falar do meu pai, hoje, eu falo sobre essas questões que eu passei, isso é testemunho, e eu acredito bastante que se ele estivesse vivo, eu iria falar também. Até porque antes dele falecer, ele se converteu, e aí já é uma outra história, já é um outro vídeo para a gente estar compartilhando. Mas eu cresci muito, tendo o pai que eu tive. Ele não era perfeito, eu não sou perfeito.
minha mãe não é perfeita, minha esposa não é perfeita, ninguém aqui é perfeito. E aí vem a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Quando eu comecei a me colocar no lugar do meu pai e comecei a estudar e a escutar as histórias que meu pai experimentou, as coisas que ele passou, eu comecei a me colocar no lugar dele. Ele passou muita coisa também. Mas isso aí não quer dizer que ele precisava fazer isso. Sim, exatamente. É uma escolha, certo? Eu poderia ser um homem que nem meu pai, mas eu escolhi uma outra forma. Eu escolhi ser Adson, ser diferente. É uma escolha. Mas eu não posso julgar meu pai, não posso julgar ninguém, né? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso amar as pessoas. E para a gente amar, a gente precisa perdoar. Perdoar. Libere perdão. Tem um exercício que eu recomendo para as pessoas, inclusive quando eu estou dando mentorias, onde eu percebo que o empresário está com problemas em relação a perdão, de você falar o nome da pessoa. Não precisa estar perto dela, tá? Até para você praticar isso, a sua mente ficar mais consciente de que você precisa liberar o perdão, até o momento que Deus vai te dar um momento específico e especial para você pedir perdão a essa pessoa. E tenha certeza que essa pessoa vai estar esperando você pedir perdão e ela também vai te perdoar, certo? Então, esse foi o meu momento. E aí, comenta aqui qual é o seu momento, ou qual será o momento que você vai construir aí para liberar perdão e seguir aí a sua grande jornada com o nosso Pai. Eu espero que essa palavra, esse vídeo, tenha falado profundamente ao seu coração. Recentemente eu participei de 2 treinamentos sobre inteligência emocional dentro de um mês. E fica muito evidente que tem muita gente aí, muito criativa, muito inteligente, cheio de talentos, cheio de coisas para poder compartilhar com o outro e não consegue. Pessoas que são ricas financeiramente falando, emocionalmente falando, intelectualmente falando, mas elas não conseguem ter uma jornada linear. Elas não conseguem escalar. Elas ficam oscilando o tempo todo. E muitas vezes são questões emocionais, são questões do passado, né, que tem relação com pessoas que são muito valorizadas por ela, porém, às vezes ela não sabe, porque está no inconsciente dela, entende? Então, se liberta as pessoas, perdoa essas pessoas e ame essas pessoas. Hoje eu consigo dizer para você aqui, eu amo tudo que meu pai fez por mim. Se hoje, eu sempre digo isso, né? Se hoje eu coloco um prego na parede, eu aprendi com meu pai. Ele me ensinou de uma forma ríspida, em alguns momentos, de uma forma, às vezes, que eu queria estar lá como criança, como adolescente, meu pai estava lá me obrigando a fazer alguma coisa, mas eu aprendi, né? As referências de comida que eu tenho são referências em relação ao meu pai. Meu pai cozinhava muito bem, e hoje eu consigo falar sobre ele com muita alegria. E sou grato a Deus pelo pai que ele me deu, porque não foi só coisas ruins, né? Tinha alguns momentos ali que eram bons. Apesar do medo que eu tinha, minha mãe tinha também muito medo do meu pai, a gente em alguns momentos teve algumas coisas que foram excelentes, foram muito boas, né? Criaram memórias. Claro que eu gostaria que tivesse sido mais, mas o pouco que eu tive, eu levo para minha vida e levo para a vida dos meus filhos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.